Você já parou para pensar nos pontos cegos dos nossos livros de história? Costumam nos falar sobre o Egito, Roma, Grécia. Mas e se eu lhe dissesse que isso é apenas a ponta de um iceberg gigantesco, a maior parte dele submersa e desconhecida? No mundo, existiram dezenas de grandes civilizações, cujas histórias o tempo apagou e cujas conquistas caíram no esquecimento. Hoje, embarcaremos numa viagem por esses capítulos da história que foram suprimidos ou simplesmente perdidos. Preparem-se para se surpreender, porque algumas dessas culturas eram muito mais avançadas do que podemos sequer imaginar. Mas por que esse silêncio? A história que aprendemos é muitas vezes como a luz de um holofote, que ilumina apenas alguns pontos de luz num imenso mapa do tempo. Ela é escrita pelos vencedores, por aqueles que deixaram para trás registros escritos ou ruínas imponentes. Muitos povos grandiosos, porém, ou não tinham escrita, ou as suas cidades foram engolidas pela selva e pelo deserto, ou foram simplesmente conquistados e assimilados por vizinhos mais agressivos. Estamos aqui para corrigir essa injustiça histórica. Bem, para a nossa primeira imersão no desconhecido, preparem-se, porque este lugar vai quebrar tudo o que pensávamos sobre o início da civilização. Ele se chama Göbekli Tepe e fica no sudeste da atual Turquia. E agora, o mais importante, sua idade. Este complexo tem quase 12.000 anos. Pensem só, é 6.000 anos mais antigo que Stonehenge e 7.000 anos mais antigo que as primeiras pirâmides egípcias. Quando foi construído, a humanidade nem sequer conhecia a roda ou o torno de oleiro. Mas afinal, o que ele representa? Não é uma cidade, nem um assentamento. É o complexo de templos mais antigo do mundo. Colunas enormes de pedra, pesando dezenas de toneladas, foram esculpidas em forma de T e dispostas em círculos perfeitos. Nelas estão gravadas imagens de animais selvagens, raposas, javalis, cobras, escorpiões. A riqueza de detalhes é simplesmente inacreditável para a idade da pedra. Mas eis a principal questão. Ele não foi construído por agricultores, mas por caçadores-coletores nômades. Isso inverte completamente a teoria clássica. Antes, acreditava-se que os humanos primeiro inventaram a agricultura, se fixaram em um lugar, e só então, com excedentes de alimentos e tempo livre, começaram a construir templos. Göbekli Tepe prova o contrário. Talvez a própria necessidade de reunir centenas de pessoas para construir um santuário tão gigantesco os tenha levado a procurar novas formas de obter alimento. Ou seja, não foi a agricultura que deu origem à religião, mas a sede de fé que deu origem à civilização. Continuamos para leste, para o vale do poderoso rio Indo, no território dos atuais Paquistão e Índia. Aqui, há 4.500 anos, nasceu uma civilização que poderia rivalizar em desenvolvimento com qualquer outra. É a civilização Harapana, ou do Vale do Indo. Esqueçam a ideia de cidades antigas caóticas. Suas metrópoles como Mohenjo-Daro e Harappa eram obras-primas do urbanismo. Ruas perfeitamente retas, que se cruzavam em ângulos retos, casas de tijolo cozido de tamanho padronizado e, atenção, um sistema avançado de água encanada e esgoto em cada casa. Eles tinham banhos públicos, celeiros e docas. Comerciavam com a Mesopotâmia, criavam joias requintadas e selos com imagens de animais. Mas esta história tão brilhante guarda dois enormes mistérios. Primeiro, sua escrita. Encontramos milhares de amostras de sua escrita, mas até hoje ninguém no mundo conseguiu decifrá-la. Uma civilização inteira nos observa, mas permanece em silêncio. E, em segundo lugar, seu desaparecimento súbito. Por volta de 1900 a.C., suas cidades começaram a esvaziar, e em pouco tempo, a cultura simplesmente se dissolveu. O que aconteceu? O clima mudou? O rio alterou seu curso? Foram conquistados? Temos apenas teorias. A grande civilização de engenheiros simplesmente caiu no esquecimento,
deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Agora, vamos para a Ásia. Imaginem cidades projetadas com precisão matemática, com ruas que se cruzavam em ângulos retos perfeitos. E agora, o mais incrível: cada casa tinha água corrente e saneamento. Não estamos a falar de Roma. Estamos a falar de uma civilização que existiu há 4.500 anos no Vale do Rio Indo, conhecida como a civilização Arapiana. As suas cidades, como Mohenjo-Daro, eram verdadeiras metrópoles do seu tempo. Comerciavam com a distante Mesopotâmia, criavam joias deslumbrantes e selos únicos. O seu nível de organização e engenharia é simplesmente assombroso. Mas sobre esta grande cultura pairam dois gigantescos pontos de interrogação. O primeiro é a sua escrita. Encontramos milhares de textos, mas não conseguimos ler uma única palavra. É como ver um filme mudo sobre um grande império. Falam conosco através dos seus artefactos, mas as suas vozes não as ouvimos. E o segundo, a questão mais assustadora: para onde foram todos? De repente, as suas cidades prósperas simplesmente ficaram desertas, sem vestígios de guerra ou de uma catástrofe óbvia. Simplesmente desapareceram, deixando para trás cidades fantasmas e um dos maiores mistérios por resolver na história da humanidade. Agora, viajemos para o coração da Mesoamérica, nas selvas tropicais do México moderno. Aqui, muito antes dos astecas e maias, surgiu uma civilização que os historiadores chamam de cultura-mãe. Os olmecas foram os verdadeiros pioneiros desta região. A eles é creditada a invenção pioneira do jogo de bola ritualístico, o desenvolvimento de um calendário complexo e, talvez, até a introdução do conceito de zero na matemática. Essencialmente, tudo o que admiramos nos maias é um legado construído sobre os alicerces lançados pelos olmecas. Mas o seu cartão de visitas, o seu símbolo mais distintivo, são as gigantescas cabeças de pedra. Imagine só, cabeças enormes, com até 3 metros de altura e pesando dezenas de toneladas, esculpidas a partir de monólitos de rocha vulcânica. E o mais surpreendente é que cada cabeça possui um rosto único e extremamente realista. Lábios carnudos, narizes largos, um olhar pensativo. Não são deuses, são retratos. Mas de quem? De poderosos governantes? De grandes guerreiros? Não sabemos. Como as esculpiram sem ferramentas de metal? E como transportaram estes monólitos de várias toneladas por dezenas de quilômetros, atravessando pântanos e selvas? Os olmecas permanecem como os misteriosos ancestrais que ditaram o rumo do desenvolvimento para toda uma região, mas levaram os seus principais segredos consigo. E que tal a Europa, muito antes de Roma ser fundada nas suas colinas, ou de os primeiros filósofos surgirem em Atenas? Vamos viajar até aos Balcãs, para a região que hoje corresponde à Sérvia, Romênia e Bulgária. Lá, há cerca de 7 a 8 mil anos, floresceu a notável cultura de Vintia. Este povo estava entre os primeiros metalúrgicos da Europa, tendo aprendido a fundir cobre numa época em que a maioria dos seus vizinhos ainda vivia na Idade da Pedra. Construíam grandes assentamentos bem organizados e criavam cerâmicas impressionantes e figurinos enigmáticos com feições quase extraterrestres. Mas o seu legado principal é uma verdadeira bomba histórica. Em muitos dos seus artefactos encontram-se símbolos estranhos gravados. Muitos cientistas acreditam que não são meros padrões, mas sim a primeira forma de proto-escrita do mundo. Imagine só, 2000 anos antes dos sumérios e dos egípcios. Estes sinais, em particular as famosas tábuas de Tartaria, ainda hoje geram acalorados debates. Serão eles meros símbolos rituais, marcas de oleiros, ou será que representam um sistema de escrita completo que ainda não conseguimos decifrar? Se assim for, toda a história da escrita terá de ser revista desde o seu início. Quando pensamos em grandes civilizações africanas, o Egito vem logo à mente. Faraós, pirâmides, a esfinge. Mas e se eu lhe dissesse que, mais ao sul, à sombra desses gigantes,
floresceu um império que um dia pôs o próprio Egito de joelhos. Conheça o reino de Cush, situado no território do atual Sudão. Durante séculos, foram ora rivais, ora parceiros comerciais do Egito. Mas no século 8 a.C., aconteceu o inacreditável. Os cutitas marcharam para o norte e conquistaram seu poderoso vizinho. Fundaram a Vedzerek-Muenta dinastia, conhecida como a dinastia dos faraós negros, e governaram todo o Egito por quase um século. Mas Cush não era apenas uma cópia do Egito. Tinham sua própria capital, a próspera cidade de Meroé, que foi um dos maiores centros de produção de ferro do mundo antigo. E sim, eles também construíram pirâmides. Apenas que as suas eram menores, com encostas mais íngremes, e há tantas delas que o Sudão abriga mais pirâmides do que o próprio Egito. Tinham até sua própria escrita, a meroítica, que ainda hoje não conseguimos decifrar completamente. O reino de Cush é um poderoso lembrete de que a grandiosa história da África não se limita às margens do Nilo. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo na história da África. Transportemo-nos para a África Ocidental, para as selvas da Nigéria moderna. Há cerca de 3.000 anos, a misteriosa cultura Nok surgiu e floresceu ali. A sua descoberta foi puramente acidental. Mineiros começaram a desenterrar, do solo, cabeças de terracota espantosas. Essas esculturas impressionam pela sua expressividade. O seu estilo é único: cabeças alongadas, enormes olhos triangulares e penteados elaborados com grande detalhe. São alguns dos mais antigos exemplos de arte complexa na África subsaariana. Mas os Nok não eram apenas artistas, eles eram também metalurgistas extremamente hábeis. Achados arqueológicos demonstram que, de forma autônoma e sem influência externa, eles transitaram diretamente da Idade da Pedra para a Idade do Ferro, saltando a Idade do Bronze. Este foi um salto tecnológico monumental. Eles criavam fornos complexos para fundir ferro e forjavam ferramentas que lhes permitiam trabalhar a terra e construir grandes assentamentos. A cultura Nok representa a base misteriosa sobre a qual muitas das grandes civilizações subsequentes da África Ocidental se ergueram. A sua arte e tecnologia espalharam-se por toda a região, mas a própria cultura, como muitos dos protagonistas da nossa história, simplesmente desapareceu com o tempo. E agora, a China. Quando falamos da China antiga, geralmente nos lembramos das grandes dinastias, do exército de terracota, da Grande Muralha. Mas a arqueologia, por vezes, revela surpresas que não se encaixam em nenhum livro didático. Em 1986, trabalhadores toparam acidentalmente com algo inacreditável. O local foi batizado de Sanxingdui. O que lá encontraram parecia o legado de uma civilização extraterrestre. Era uma cultura da Idade do Bronze, totalmente desconhecida até então, que existiu há mais de 3.000 anos. E eles criavam objetos sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Imagine estátuas gigantes de bronze, do tamanho de um ser humano, com corpos incrivelmente alongados. E as máscaras. Máscaras enormes de bronze, com olhos cilíndricos gigantes, saltando das órbitas, e orelhas que pareciam asas. Algumas máscaras eram cobertas com ouro puro. Por que faziam isso? Quem representavam? Deuses, ancestrais, xamãs em transe ritualístico? Esta cultura não é mencionada em nenhum texto chinês antigo. Eles foram contemporâneos da famosa dinastia Shang, mas sua arte e possivelmente sua religião eram completamente diferentes. Sanxingdui é como encontrar um continente inteiro perdido no mapa da história. Deixemos as selvas quentes para trás e nos transportemos agora para as vastas estepes da Eurásia. Os gregos os chamavam de bárbaros, mas essa foi uma das maiores incompreensões da história. Estamos falando dos citas. Não eram um povo único, mas sim uma vasta confederação de tribos nômades que por quase 1.000 anos dominaram um imenso território, estendendo-se do Mar Negro às fronteiras da China. Eles eram cavaleiros e arqueiros inigualáveis, verdadeiros reis das estepes.
Sua mobilidade e táticas militares aterrorizavam impérios poderosos, como a Pérsia. Mas chamá-los simplesmente de nômades selvagens é não compreender a sua verdadeira dimensão. Os citas eram criadores de uma arte incrivelmente sofisticada e requintada. Seus kurgans, os túmulos da nobreza, são verdadeiros tesouros. Arqueólogos encontram ali toneladas de artefatos de ouro, pentes, colares, vasos e ornamentos para vestimentas e armas. E não se tratam de meros lingotes de ouro. São obras-primas executadas em um estilo animalístico único, figuras de veados, panteras, grifos, entrelaçadas em composições dinâmicas e complexas. Essa arte revela uma rica mitologia e uma complexa visão de mundo. Eles não tinham cidades nem escrita, mas sua cultura era profunda e vibrante, e seu ouro, ainda hoje, nos deixa sem fôlego de admiração. Agora, vamos para o mar Mediterrâneo, para a ensolarada ilha de Creta. A maioria de nós já ouviu falar do mito de Teseu, do monstruoso Minotauro e do seu intrincado labirinto. Mas e se por trás desse mito se esconde uma civilização bem real, mas quase esquecida? Era a civilização minoica, a primeira grande civilização da Europa, que floresceu na Idade do Bronze. Eles não eram os gregos guerreiros, era uma talassocracia, uma potência marítima. A sua riqueza não se baseava em conquistas, mas sim no comércio. Os seus palácios, como o famoso de Knossos, não eram fortalezas, mas sim complexos enormes e de vários andares, com centenas de quartos, poços de luz, sistemas de água corrente e saneamento. As paredes desses palácios eram decoradas com afrescos vibrantes e alegres. Neles, não vemos cenas de batalhas. Vemos acrobatas saltando sobre touros, mulheres elegantes em trajes da moda, golfinhos e ouriços do mar. Ao que tudo indica, as mulheres na sociedade minoica desempenhavam um papel importante, talvez até fossem sacerdotisas. E então, por volta de 1450 a.C., a sua civilização ruiu subitamente. A teoria mais popular é a de uma gigantesca erupção vulcânica na ilha vizinha de Santorini, que causou um tsunami que varreu a sua frota e as suas cidades. Talvez tenha sido exatamente essa catástrofe que tenha dado origem à lenda da Atlântida. Após os refinados minoicos, um povo muito diferente emergiu na arena histórica da Grécia. Eram os micênicos, guerreiros, rudes e obcecados por glória e honra. Enquanto os minoicos eram pacíficos comerciantes, os micênicos são os próprios heróis cantados por Homero na sua Ilíada. Agamenon, Aquiles, Odisseu, todos eles, muito provavelmente, foram reis ou chefes micênicos. Em vez de palácios abertos, seus centros eram cidadelas construídas em colinas e cercadas por muralhas gigantescas. As muralhas eram erguidas com blocos de pedra tão colossais que os gregos posteriores acreditavam terem sido construídas por ciclopes, os gigantes de um só olho. Dentro dessas fortalezas, em túmulos de poço, arqueólogos encontraram tesouros incríveis. A descoberta mais famosa é a chamada Máscara de Agamenon, uma máscara funerária de ouro puro que cobria o rosto do governante falecido. Os micênicos eram excelentes guerreiros, controlavam grande parte da Grécia e comercializavam por todo o Mediterrâneo. É bem possível que tenham sido eles a organizar a famosa expedição a Troia. No entanto, sua era de ouro chegou ao fim de maneira abrupta e catastrófica. Por volta de 1200 a.C., suas cidadelas foram incendiadas e sua civilização colapsou, mergulhando a Grécia naquilo que ficou conhecido como os séculos obscuros. Nos livros de história antiga, geralmente destacam-se duas superpotências, o Egito e a Babilônia. No entanto, existiu uma terceira, um império muitas vezes injustamente esquecido, o reino hitita. Eles se estabeleceram no coração da atual Turquia, na Anatólia, e dali ergueram um império vasto e poderoso, capaz de rivalizar com o Egito em pé de igualdade. Foram os hititas os primeiros na região a dominar a tecnologia da produção em massa de ferro.
Isso lhes conferiu uma enorme vantagem militar. Suas bigas de guerra eram mais leves e rápidas que as egípcias, o que os tornava uma força temível no campo de batalha. O confronto mais famoso entre as duas superpotências ocorreu na Batalha de Kadesh. De um lado, o exército do faraó egípcio Ramsés II. Do outro, as tropas do rei hitita Muwatalli. Ambos os governantes declararam-se vencedores, mas, na realidade, a batalha provavelmente terminou em um empate. O resultado foi a assinatura do primeiro tratado de paz na história da humanidade, e cujo texto original sobreviveu até os nossos dias. Os hititas também nos legaram vastos arquivos de tábuas cuneiformes, através dos quais hoje sabemos muito sobre suas leis, religião e diplomacia. Mas, como muitas outras civilizações da Idade do Bronze, seu império acabou por ruir sob o avanço dos misteriosos povos do mar. Agora, voltando à Europa, vamos mergulhar num passado ainda mais remoto, a Era Neolítica. Nos territórios da atual Ucrânia, Moldávia e Romênia, existiu uma cultura cujas dimensões são simplesmente impressionantes. É a cultura Traipilha, ou Cucuteni Tripilha. Essas pessoas não eram nômades, eram agricultores sedentários, mas os seus assentamentos tinham algo de verdadeiramente especial. Eles construíam autênticas protocidades, capazes de abrigar até 15 ou mesmo 20 mil pessoas. Naquela época, há 6, 7 mil anos, esses eram os maiores assentamentos em todo o mundo. As suas casas eram de 2 andares, muitas vezes pintadas com cores vibrantes, criavam cerâmicas incrivelmente belas, com padrões espirais complexos, mas a sua tradição mais peculiar ainda hoje intriga os cientistas. A cada 60, 80 ou 100 anos, eles queimavam completamente a sua cidade, simplesmente a reduziam a cinzas, e depois, no mesmo local, diretamente sobre as cinzas, construíam uma nova. Por que faziam isso? Seria um ritual de purificação, uma forma de despedida simbólica do mundo dos ancestrais, ou teriam razões práticas, talvez sanitárias? Não sabemos, mas essa tradição deixou para os arqueólogos cápsulas do tempo únicas, permitindo-nos espreitar o cotidiano da maior civilização da Europa pré-histórica. Transportemo-nos para as densas selvas tropicais do Sudeste Asiático. Ao ouvirmos a palavra Camboja, imediatamente nos vem à mente o majestoso complexo de templos de Angkor Wat. No entanto, Angkor era apenas a ponta do iceberg, a capital de um vasto e poderoso Império Khmer, que floresceu na região do século IX ao XV. O segredo de seu poder não residia tanto em seus exércitos, mas sim na água. Os Khmeres eram engenheiros hidráulicos geniais. Eles construíram um sistema complexíssimo de canais, diques e reservatórios gigantescos, conhecidos como barais. Alguns chegavam a ter o tamanho de pequenos lagos. Esse sistema permitia-lhes coletar as águas das monções, armazená-las para a estação seca e irrigar os campos de arroz. Graças a isso, conseguiam colher 3, e por vezes até 4, safras de arroz por ano. Isso gerava um excedente colossal de alimentos, capaz de sustentar um vasto exército, milhares de construtores e uma população capitalina que, segundo algumas estimativas, atingia 1 milhão de pessoas. À época, era a maior metrópole do mundo. No entanto, ironicamente, foi essa mesma complexa rede hidráulica que provavelmente selou seu destino quando as mudanças climáticas a tornaram menos eficaz e levaram ao declínio do império, e agora, no coração do deserto. Imagine uma cidade esculpida nas rochas rosadas, uma cidade que, por séculos, permaneceu oculta do mundo ocidental. Essa é Petra, a capital do enigmático reino nabateu. Os nabateus, originalmente uma tribo árabe nômade, conseguiram o impossível, dominaram o deserto e, no cruzamento das rotas de caravanas, fundaram um estado rico e poderoso. Sua riqueza fluía em abundância do comércio de incenso, mirra e especiarias,
produtos valorizados como ouro em Roma e na Grécia. Mas como sobreviver em um lugar onde a chuva é uma raridade? Os nabateus tornaram-se gênios da engenharia hídrica. Criaram um complexo sistema de canais, barragens e cisternas, todos esculpidos diretamente nas rochas. Aprenderam a coletar cada gota da rara chuva e a direcioná-la para a cidade. Isso permitia não apenas que bebessem, mas também cultivassem jardins e fontes no meio do deserto. Suas famosas fachadas, como o tesouro e o monastério, não são edifícios no sentido usual, mas sim tumbas e templos esculpidos na rocha sólida. Os nabateus são um exemplo surpreendente de como a engenhosidade humana pode fazer florescer até as terras mais áridas. Voltemos novamente ao Peru, mas desta vez subamos alto nas montanhas, as florestas de neblina nas encostas dos Andes. Aqui, longe dos desertos costeiros e vales, vivia um povo misterioso e orgulhoso, que os incas respeitosamente chamavam de Chachapoyas, traduzido como guerreiros das nuvens. Eram de pele clara e alta estatura, o que os distinguia dos outros povos andinos, e eram famosos pela sua ferocidade em combate. Foram necessários muitos anos e esforços para os incas conseguirem subjugá-los. No entanto, os Chachapoyas não eram apenas guerreiros, eram também hábeis construtores. As suas cidades, a exemplo da fortaleza de Cuelap, apelidada de Machu Picchu do Norte, erguiam-se no topo de penhascos íngremes e inacessíveis, protegidas por muralhas imponentes. As suas casas, ao contrário das incas, não eram quadradas, mas redondas, com telhados cônicos. E as suas estruturas funerárias eram colocadas nos locais mais surpreendentes. Eles tanto esculpiam túmulos mausoléus diretamente nas rochas escarpadas, como criavam sarcófagos antropomórficos, semelhantes a figuras humanas gigantes, e os instalavam em saliências rochosas de difícil acesso. Como conseguiam isso, ainda hoje é um mistério. Imagine uma cidade, mas nela não havia ruas, nem praças. Não existiam portas ao nível do solo. Para entrar numa casa, era preciso subir uma escada até o telhado e descer por um alçapão. Era exatamente assim que se parecia Çatalhöyük, uma das primeiras cidades na história da humanidade. Localizada na atual Turquia, ela existiu há cerca de 9.000 anos, na Era Neolítica. Era uma verdadeira metrópole da Idade da Pedra, lar de até 8.000 pessoas. As casas em Çatalhöyük eram construídas com tijolos de barro e coladas umas às outras, formando uma estrutura única, semelhante a um favo de mel. Essa arquitetura, provavelmente, também servia para defesa. Sem ruas, seria difícil para um inimigo penetrar no interior. A vida dos cidadãos estava intimamente ligada à arte e aos rituais. As paredes de suas casas eram cobertas por pinturas com cenas de caça e misteriosos padrões geométricos. Eles adoravam a deusa-mãe e o touro, cujos chifres, os bucrânios, eram frequentemente incorporados às paredes das moradias, e enterravam seus mortos diretamente sob o chão de suas casas. Os ancestrais literalmente permaneciam parte da família, continuando a viver junto com os descendentes. Çatalhöyük é uma janela única para o mundo das pessoas que estavam apenas dando os primeiros passos rumo à civilização urbana. Vamos viajar até a Ásia Central, a uma região que por muito tempo permaneceu um ponto cego no mapa arqueológico. Nos áridos e implacáveis desertos dos atuais Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. Foi precisamente aqui que, na Idade do Bronze, floresceu uma civilização poderosa e rica, sobre a qual, até há bem pouco tempo, quase ninguém tinha conhecimento. É conhecida como a civilização do Oxo ou o complexo arqueológico Bactro-Margiano. Considerada a quinta grande civilização do mundo antigo, lado a lado com o Egito, a Mesopotâmia, o Vale do Indo e a China. Nas areias do deserto, ergueram cidades-oásis monumentais, protegidas por muralhas imponentes, palácios grandiosos e templos sagrados. Eram metalúrgicos talentosos,
produzindo utensílios e armas de bronze de complexa manufatura. Além disso, dominavam a arte da joalharia, criando amuletos e selos extraordinários em pedra e metal. Esta civilização situava-se num cruzamento de rotas comerciais vitais. Por ali, passavam bens da Mesopotâmia para o Vale do Indo e das estepes para o sul. Representavam um elo crucial, ligando as grandes culturas da época. Contudo, sem uma escrita própria, permaneceram por muito tempo nas sombras da história. Somente as escavações arqueológicas e as pás dos arqueólogos puderam devolver-lhes o merecido lugar no panteão das grandes civilizações. Vamos recordar o antigo mito grego dos argonautas. Bravos heróis, liderados por Jasão, navegaram a bordo do seu navio, Argo, rumo à longínqua e lendária Cólquida, para recuperar o mítico velo de ouro. Para os antigos gregos, era uma viagem aos confins do mundo. Mas a Cólquida não era apenas um mito. Na verdade, tratava-se de um reino antigo e real, situado no território da atual Geórgia Ocidental, às margens do Mar Negro. E essa terra era de facto célebre pelo seu ouro. Contudo, o ouro não era extraído de peles de carneiro. Os Cólquidas tinham um método bastante peculiar para extrair ouro dos rios de montanha. Eles submergiam peles de ovelha na água, e as minúsculas partículas de areia dourada ficavam presas na lã espessa. Depois, secavam as peles e sacudiam delas o precioso metal. Portanto, o mito do velo de ouro tinha, afinal, uma base bem real. A Cólquida era uma região rica e um importante centro de metalurgia. Ali se produziam joias requintadas de ouro e bronze, muitas das quais ainda hoje são encontradas em suas tumbas. Era uma ponte entre o mundo da civilização grega e os povos do Cáucaso, uma terra real que se transformou em lenda. E para terminar, vamos voltar à Itália, mas muito antes de Roma se tornar um grande império. Antes mesmo que os lobos amamentassem Rômulo e Remo. Nessas mesmas terras, na região da atual Toscana, vivia um povo misterioso e altamente desenvolvido. Os etruscos. Foram eles que ensinaram os romanos. Os romanos emprestaram deles muitas coisas, tecnologias de engenharia, como a construção de arcos e sistemas de esgoto, os sangrentos combates de gladiadores, que originalmente faziam parte dos rituais fúnebres etruscos, e até mesmo alguns símbolos de poder. Os etruscos eram hábeis navegadores e comerciantes. Seus navios cruzavam todo o Mediterrâneo. Criavam magníficas esculturas de bronze e sarcófagos, nos quais marido e mulher eram frequentemente retratados banqueteando-se juntos, um testemunho do elevado status das mulheres em sua sociedade. Mas o seu maior mistério é a sua origem e a sua língua. Conseguimos ler o seu alfabeto, pois é semelhante ao grego, mas quase não compreendemos o significado das palavras. A sua língua não se assemelha a nenhuma outra língua conhecida na Europa. De onde vieram? Seriam eles oriundos da Ásia Menor, como acreditava Heródoto, ou um povo nativo da Itália? O mistério dos etruscos é o último grande enigma da Roma antiga, o enigma de um povo que ensinou os seus futuros conquistadores, mas cuja história acabou por ser apagada por eles próprios. Afinal, o que tudo isso nos diz? A principal conclusão que podemos tirar é simplesmente estarrecedora. A história da humanidade não é uma linha reta da caverna ao arranha-céu, como muitas vezes nos é apresentada. É uma árvore vasta e ramificada, cujos muitos galhos secaram e caíram no esquecimento. A descoberta de locais como Göbekli Tepe prova que estruturas sociais e religiosas complexas podem ter surgido muito antes da agricultura. E civilizações pacíficas como Norte Chico mostram que a guerra nem sempre foi o motor do progresso. Cada uma dessas culturas esquecidas é um capítulo perdido no livro sobre nós mesmos, um lembrete de quão pouco ainda sabemos e de quão frágil é a marca que deixamos para trás. Obrigado por ter embarcado nesta viagem conosco. A história é cheia de mistérios, e nós apenas arranhamos a superfície de alguns deles.
Se você gostou de espiar os bastidores da história oficial, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas investigações. E agora, uma pergunta para vocês. Sobre qual dessas civilizações vocês gostariam de ver um vídeo separado e aprofundado? Ou talvez conheçam outras culturas esquecidas que não mencionamos? Escrevam nos comentários. Sua opinião nos interessa muito